Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Hoje nós vamos gravar um vídeo que desta vez sim eu vou tentar ser breve, não como eu fiz das últimas vezes, dizendo que ia ser breve, foi alguma coisa de 30, 40, 50 minutos. Não. E hoje também o foco não vai ser mercado financeiro num primeiro momento. Hoje o foco vai ser direito. Porque, para quem não me conhece, eu, Luiz Fernando Diedrich, tenho a minha formação de economista e advogado, sendo que atuo hoje na área, principalmente na área tributária, na área de mercado financeiro e de capitais, e estou evoluindo para novos negócios, que são negócios que tendem a seguir uma dinâmica muito mais evolutiva nos próximos dias, próximos meses, como, por exemplo, tributação digital, Fashion Law já tem uma equipe com dedicação aqui, inclusive com um profissional da moda, já trabalhando nisso, porque são situações, são ramos do direito que vão evoluindo ao longo do tempo. Inclusive o direito contratual, que vai ser alguma coisa falada agora. As outras coisas do direito, que algumas pessoas chamam assim, mas é o advogado bombril, faz um pouco de cada. Na verdade, não, isso não é ser advogado bombril, na verdade, é obrigação do advogado atual ser um conhecedor dos ramos básicos do direito, mas não só dos ramos básicos do direito, mas sim em alguns setores específicos onde que ele domina mais e detalha mais, para ser o cara conhecido naquele setor, que, por exemplo, a tributação, dois setores dentro da tributação que são pouquíssimos explorados e tendem a ser explorados com mais afinco, que é o que estão fazendo aqui no escritório da Diedrich Advocacia, que na verdade é a tributação de cooperativas, que a legislação é confusa e a doutrina é extremamente escassa. E a outra coisa é a tributação digital, que vai vir pesado, até por conta do início da teórica implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, que até agora não sabem como ela vai ser implementada e quando vai ser implementada, nem pelas pessoas, pelos advogados, ou pelos técnicos de TI, ou pelas empresas, ou pelo próprio governo, que está dependendo de regulamentar isso através de uma agência nacional. Muito bem. A Covid-19, ela me fez relembrar um evento que aconteceu há vários anos atrás, não me lembro bem a data, mas foi na crise da Rússia e na crise da Ásia, que do dia para a noite os contratos que eram celebrados em dólar tiveram uma alta exacerbada, onde existia na época muitos contratos feitos de leasing de carros, por exemplo, ou qualquer outro tipo de leasing, que tinha uma prestação que no momento da celebração do contrato, ele foi celebrado normal, dentro da lei, dentro das conformidades, tudo, e dentro da boa-fé objetiva contratual, que é um dos requisitos do contrato. Contudo, a pessoa foi dormir, por exemplo, com uma prestação de R$1.000 e acordou no outro dia com uma prestação de R$1.800 por conta de uma variação cambial e devido a uma crise que se estabeleceu globalmente. Isso fez até com que algum grande banco de investimentos, tá,
que ele era, digamos assim, trabalhava muito significativamente com alguns sócios, ele teve que ser vendido meio que às pressas, porque ele tinha muitos contratos e muitos títulos desses países que eram muito rentáveis. Entretanto, ninguém se esperava que teria uma variação cambial desta forma. Muito bem, o contrato em si, no momento que ele é celebrado, existe um acordo entre as partes. Ninguém vai fazer um contrato consigo mesmo. Entretanto, o contrato existe um sujeito ativo e um passivo. Pode ser em entes privados, ou seja, particulares, ou num lado o Estado e no outro lado o particular, ou algo semelhante. Essa boa-fé objetiva, no momento da celebração do contrato, ela deve ser cumprida sim, porque foi, digamos assim, um acordo, uma vontade consensual entre as partes, que naquele instante, para celebrar este contrato, elas estavam de acordo, tanto que um contrato é feito, uma minuta é feita, as cláusulas são revisadas por uma parte, são revisadas por outra, e dentro de um consenso assina-se ele, e ele deve ser cumprido ali sob pena de sanções que podem estar estabelecidas nele. Entretanto, o fato da pandemia, ele gerou uma situação completamente diferente para os contratos celebrados antes dela. As relações de trabalho, de fornecedores, de empregados, de sindicatos, de tributárias, relações de consumo, de fornecedores, talvez eu já tenha falado, mas toda essa gama envolvendo a relação contratual, ela deve ser sim reanalisada, porque ela está numa situação diferente daquela que foi estabelecida à época do montante da celebração contratual. Por quê? Com este evento todo que nós estamos vivendo aí, até não sabemos até quando ele vai, existiu essa imprevisibilidade, ou caso fortuito, ou força maior, como queira falar, e sim, eu entendo que as partes, num primeiro momento, devem tentar uma composição amigável, em termos de redimensionamento do contrato anteriormente feito, porque na verdade ela não é uma crise isolada que envolve algumas pessoas ou algumas empresas ou alguns setores. Não, é uma crise global envolvendo todo mundo. Se envolve todo mundo, inclusive esse todo mundo faz até o próprio governo. Ele faz parte desse todo mundo, através da Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria, que está soltando normas e portarias e leis, medidas provisórias a todo momento, para facilitar, num primeiro momento, a vida do empresário. Entretanto, eu vi uma reportagem que eu não concordo muito com o que está escrito nessa reportagem aqui, e eu vou ler muito rapidamente para vocês, que ela falou o seguinte, fala, e daí chega assim, olha, é desse princípio que decorre a pergunta sobre a exigibilidade do cumprimento de determinada obrigação no seu conteúdo original, mesmo após uma alteração dramática de circunstâncias não prevista pelas partes. Sim, as partes concretas do contrato. Essa relação contratual, ele está se referindo
a boa-fé objetiva. Ora, é claro, o contrato, todo mundo faz um contrato para ser cumprido. Senão, não haveria sentido de o fazê-lo. Entretanto, não queira aplicar um artigo diante de uma exceção, porque a exceção também existe uma previsão normativa e a própria jurisprudência, até por contas passadas, e a doutrina é farta nesse sentido. Então, nesse momento, eu vejo muito, sim, é muito interessante para todo mundo, empresários e tal, que até vem aqui conversar com a gente aqui na Dietrich Advocacia, que precisam ser revistos, sim, os contratos. Não que tu queira estar querendo dar uma desculpa a palavra, dar uma de espertinho, querendo, eu vou me aproveitar de uma situação para ter uma revisão contratual. Não é nada disso. Na verdade, tu está diante de um evento que tu tem uma necessidade, sim, de fazer uma revisão contratual daquilo que foi pactuado anteriormente, antes dessa imprevisibilidade que veio a ocorrer globalmente no Brasil, todos os setores, todas as pessoas, independente de quem for, sofreu e está sofrendo muitos impactos e não sabemos quando isso deve pegar e ser deve ser amenizado. Agora, por outro lado, se uma das partes aqui se sentiu lesada e a outra parte, que parece que está numa situação mais confortável, não quer pegar e fazer uma conversa, vamos chegar num consenso aí, ou vamos postergar alguma coisa, vamos tentar uma coisa, aí sim não resta dúvida que vai restar ao judiciário ter que ser acionado e tomar essa decisão com relação a isso. Mas vejam bem, com certeza, se alguém for para o judiciário, ele vai ter, muito que provavelmente, um ganho de causa nessa situação. Então, não é conveniente nós abarrotarmos o judiciário. Porque se nós formos verificar todas essas leis que saíram por aí, de tudo que é forma, de tudo que é jeito, tende a pegar e gerar inúmeras controvérsias quando as coisas se estabilizarem. Administrativamente, muitas vezes poderá não ser resolvido. Aí o judiciário que já está, digamos assim, sufocado, vai pegar e vai ficar muito mais sufocado ainda. Então temos que olhar com uma certa prudência e ter uma relação de conciliação entre as partes. Porque se não houver isso, nós, advogados, vamos ter um grande número de causas que, claro, vocês vão pensar assim, mas tu é advogado, é interessante. Claro que até seria interessante. O que não é interessante é entrarmos com um processo e ele ser finalizado daqui a 20, 25 anos, entendeu? Por conta dos recursos processuais que temos. Então, num primeiro momento, sim, talvez uma arbitragem, uma relação entre as partes seria muito interessante antes de judicializar um determinado contrato. Entretanto, chega num determinado momento que não há outra solução senão torná-lo judicial para que seja resolvida esta pendência aí. Tá bem? Então, da parte do direito, dessa vez é só uma introdução que eu fiz como prometido a última vez, mas outra, e agora eu vou
como não poderia deixar de ser, né? Como aqui no escritório a gente também trabalha com mercado financeiro e mercado de capitais, como não, e eu particularmente também gosto disso por ser economista e ter trabalhado muito tempo nisso. Uma outra questão me chamou muito a atenção e me fez voltar ao passado. Só que esse passado já não é tão longo quanto esse passado da variação cambial sobre os contratos que tinham sido regidos no passado. Mas sim, os impactos da pandemia sobre os instrumentos financeiros. Se vocês retornarem a 2007, 2008, também houve o câmbio por ser uma flutuação. Algumas empresas, em vez, e isso me causa uma preocupação que me alertou e eu queria até deixar um pouco no ar para vocês pensarem um pouco. Na verdade, isso ocorre um pouco o seguinte: vamos pensar numa empresa que ela tem todo o custo dela em reais aqui no Brasil e, entretanto, toda a produção dela é exportada para fora, onde está, digamos assim, em grande parte indexada em dólar ou euro, mas o seu custo interno ele é reais. Por outro lado, uma empresa, e aí numa alta de dólar como está acontecendo, numa flutuação de dólar como está acontecendo, seria para ela interessante. Entretanto, outras empresas têm a situação inversa. Ela vende os produtos internos, monta ele aqui dentro no Brasil e vende em reais, mas grande parte dos custos dela são indexados na moeda estrangeira. E isso prejudica ela grandemente numa subida de dólar. Por isso que algumas empresas pegam e utilizam seus instrumentos financeiros chamados derivativos para, digamos assim, eliminar ou diminuir o efeito da variação da moeda internacional. Entretanto, e isso é plenamente certo, plenamente correto, porque no momento que tu elimina esses efeitos da moeda estrangeira, tu passa a ter dentro do teu balanço o que reflete efetivamente o teu negócio, certo? Que é ter peças e produzir um produto acabado, por exemplo, entendeu? E sobre isso tu vai ter o seu ganho, tá? Descontando todos os custos que tu tenhas de trabalhadores, tributos, etc e tal, custo da matéria-prima e assim vai. Ocorre que algumas empresas tenderam e fizeram isso no passado, querendo ser ousadas para tirar grandes vantagens disso. Veja que lá no passado, alguém pergunta assim, poxa, a Brasil Foods, BRF, vocês olham na gôndola, lá está Sadia, Perdigão. Isso aconteceu por quê? Porque numa época de uma desvalorização muito grande do dólar e do real, ela estava apostando não no negócio dela tão somente, mas sim fazendo uma aposta em derivativos, onde que apostava para um lado ou para o outro da moeda. E para o lado que ela apostou, a realidade se mostrou ao contrário do lado que ela apostou, causando prejuízos enormes que teve que ser a Sadia absorvida pela Perdigão, e depois tiveram inúmeros processos na CVM por conta disso. Também depois a Aracruz aconteceu o mesmo problema, que era uma grandiosa empresa de celulose, foi absorvida pela Fibria, que hoje depois a Fibria ela se fundiu com a Suzano e a Fibria na época ela era do grupo Votorantim.
Então, o que eu quero dizer muito rapidamente, nesse contexto, fora um pouco do direito, mas que envolve também a parte financeira do direito, porque isso pode vir a ser judicializado ou não, tá? Que as empresas, espero que dessa vez elas tenham tomado um pouco mais de cuidado de estar preocupada com o negócio dela e não fazendo apostas em mercado financeiro, que não é o métier dela, e não estar sofrendo grandes impactos com a crise, não com a crise, desculpa a expressão, mas com a volatilidade do dólar que está ocorrendo aí. Porque, na verdade, nós temos hoje um mercado de extrema volatilidade, movido ao teor das notícias que vêm acontecendo, tanto na parte de mercado acionário, tanto quanto na parte de dólar. Então, é um assunto que eu quis voltar e espero, sinceramente, que também não vou apostar nisto, né? Mas tomara que desta vez a proporção seja menor, que as empresas tenham se atentado no seu meeting de negócios e não ter feito apostas financeiras em cima de variação cambial ou algum outro ativo que possa ter, efetivamente tenha tido uma volatilidade muito grande nesses tempos e terá, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu não respeitei os 15 minutos, passou mais um pouquinho, mas eu vou me acostumar, porque eu não quero que o vídeo seja chato, seja incômodo, mas espero trazer notícias que agreguem a vocês informações que a gente não vê no dia a dia da televisão, ou quando vê no jornal ela vê uma opinião somente de um lado e não uma visão mais geral da situação. Por isso, eu, como já disse, Luiz Fernando Diedrich, estou à disposição para que vocês façam seus likes, façam seus compartilhamentos, enviem suas críticas em qualquer rede social, ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou no YouTube, Instagram. Façam suas críticas para a gente melhorar essa nossa relação de conversa aí, e até se eventualmente vocês têm algum assunto que possam sugerir, estou à disposição para escutar e analisar se seria pertinente ou não. E nós aqui na Diedrich Advocacia estamos sempre atentos para essa escalada de incertezas que estão ocorrendo, mas sempre na busca da melhor eficiência e da melhor prestação de serviço para nossos parceiros, clientes e colaboradores. Fique com Deus, muito obrigado pela atenção, até a próxima, e vamos ver qual é o assunto que vamos, conforme sair no noticiário aí, vamos ver qual é o assunto que nós vamos tratar e depois vamos ampliar essas conversas aí, aguardando alguma sugestão de vocês, ou aguardando todas as críticas, todos os elogios, compartilhamentos, para a gente evoluir junto. Eu não sou um ser sozinho, eu sou um ser, como eu digo, nós estamos numa relação que existe pelo menos entre duas ou mais pessoas, e nós não vivemos num mundo isolado da Idade da Pedra. Até porque foi naquela época que começou o homem a viver em sociedade.
tá bom? Não sou o dono da verdade e agradeceria muito de vocês as sugestões e as críticas, os compartilhamentos e novas ideias, para termos um canal aberto, não de uma via única, só eu falando, mas de uma via de mão dupla, que vai e volta para a gente dividir e compartilhar N situações que sejam interessantes para todo mundo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e vamos lá, vamos em frente. Até a próxima.